Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha nas redes sociais, a plataforma digital do Repórter Diário, informação, prestação de serviços, já no horário avançado, né? Mais de 8h30, noite desta quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Aliás, hoje, oportunamente, essa meia hora que a gente fez diferente, normalmente às 8 da noite, mas hoje aqui entrevistando o vice-prefeito escolhido, pré-candidato a vice na chapa de Átila Giacomussi, Israel Aleixo do PSB, por conta da correria. Fizemos ao invés de 8, 8h30, e essa meia hora fez toda a diferença, porque nós vamos perceber no resumo o que tem de notícia aqui para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. É muita informação. Só para você ter uma ideia, nesse fim de tarde, início da noite, saiu decisão em São Caetano que poderia tirar o prefeito e o vice da cadeira. E agora há pouco, Carlos Carvalho, Leandro Amaral e equipe, já recebemos a notícia que o Auríquio conseguiu o efeito suspensivo em São Caetano. Então, na parte do resumo, todos os detalhes. E detalhes também, Carlos Carvalho, do que a gente falou semana passada em relação ao PTB em São Bernardo, aliança com o PT, hein? Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. Boa noite, você, internauta ligado na RDTV. Exatamente, aquilo que já tínhamos antecipado na semana passada acabou sendo homologado. Vamos falar disso na parte do resumo do RDTV também. Vamos falar muito sobre as novas candidaturas já homologadas no site do Tribunal Superior Eleitoral. Teve novidades em relação ao Mauá e Rio Grande da Serra, então vamos trazer esses detalhes daqui a pouco para vocês. Também vamos falar sobre o dia agitado nas câmaras, aqui nas câmaras do ABC, Câmara de Diadema, com uma importante decisão em relação ao orçamento da cidade. Nós vamos tratar um pouco mais sobre isso. E, claro, as notícias esportivas aí do dia e os números da Covid-19. Tudo isso aqui no RDTV, que conta com a sua participação através da caixa de comentários da nossa live, principalmente a você, morador e moradora de Mauá, pois a gente vai falar um pouco mais sobre a sua eleição, sobre a eleição de novembro aí na cidade. Verdade, um dos principais destaques da semana, né? A gente acompanhou muito de perto, antecipamos as informações em relação à composição das chapas majoritárias na cidade de Mauá, 11 candidaturas colocadas até esse momento, e um dos nomes que chamou a atenção foi justamente do advogado Israel Aleixo, o Bel, presidente do PSB da cidade de Mauá, nome conhecido na classe política, principalmente pela atuação nos bastidores, na articulação, e que agora vem para a linha de frente. Entrevistamos o prefeito Átila Giacomussi essa semana, que atribuiu a confiança, a relação política, chamou o Bel de integrante do grupo da família Giacomussi no dia a dia da política de Mauá. E o Bel está conosco para falar exatamente sobre isso e essa migração, saindo do dia a dia da articulação, indo para a linha de frente, pré-candidato a vice na chapa majoritária. Bel, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite.
Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Carlos Carvalho. Boa noite a todos os internautas aí do Repórter Diário. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Bom, Bel, vou começar com a mesma pergunta que fizemos ao prefeito Átila Giacomussi essa semana. Como é que foi a construção? Como é que foi o diálogo do prefeito? Te surpreendeu? Precisou pensar? Precisou amadurecer? Você recebeu com surpresa esse convite? Leandro, o convite, a construção da nossa pré-candidatura, na verdade, quando se iniciou o diálogo com os partidos que estão na nossa coligação, desde o início foi colocado para os partidos que, independente de quem fosse o candidato a vice-prefeito, independente de quem fosse a indicação, teria que ser um candidato que agregasse valor ao projeto, que teria que ser um candidato que fosse consenso entre os partidos da base aliada. Porque você não vence uma eleição sozinho, você vence uma eleição compondo, fazendo composições políticas partidárias e, acima de tudo, levando propostas para a população. Então, desde o início, foram ventilados alguns nomes dentro do cenário aqui da nossa política local. O meu nome, de certa forma, era um nome que poderia estar sendo indicado ou não, também não foi colocado como uma condição para a construção da aliança, mas quando surgiu o convite por parte do prefeito Átila Giacomussi, eu recebi de forma muito natural, de forma muito tranquila, até porque eu sou um soldado nesse projeto. Você colocou muito bem aí, eu tenho um histórico, uma trajetória política de 20 anos ao lado da família Giacomussi. Nessa última gestão que nós participamos aí como superintendente da SAMA, como secretário de governo, nós tivemos uma atuação muito forte junto à Câmara Municipal, junto aos vereadores, e o que eu tenho a dizer para você é que a indicação, mesmo partindo do prefeito Átila Giacomussi, ela passou pelo crivo dos partidos da coligação, e eu fiquei muito satisfeito, inclusive muito grato aos partidos, que não houve nenhuma restrição. A indicação do meu nome, ela foi aprovada por unanimidade por todos os partidos que compõem a aliança do nosso projeto político. Então, isso me deu ainda mais incentivo, ainda mais força, ainda mais garra para poder estar engajado no projeto, para poder levar as propostas para a cidade e, acima de tudo, para poder fazer o melhor por minha cidade. Eu que sou morador de Mauá desde que eu nasci, há 40 anos. E, Bel, quando a gente questiona nesse sentido de pensar, não é nem pelo ato do sim ou não, a figura do político Átila Giacomussi, e sim pelo impacto que tem na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar. O cargo de vice-prefeito é o segundo posto mais importante de qualquer cidade, e principalmente em Mauá ganhou uma característica e uma proporção muito maior depois do que aconteceu nos últimos 4 anos, né? Normalmente o vice é alguém que deveria, em tese, ser extremamente aliado ao prefeito, e não foi isso que aconteceu na chapa em Mauá, entre o prefeito Átila Giacomussi e a vice, a Laide Damo. Você teve que reformular muita coisa, vai ter que rever algumas coisas do que você imaginava profissionalmente, pessoalmente. Isso levou a pensar ou aceitou de pronto esse convite? Não, Leandro, como você colocou muito bem, um convite dessa envergadura vai mexer com a sua vida profissional, com a sua vida pessoal, com a sua vida familiar. É claro que eu recebi o convite com naturalidade, até por estar nesse meio político há 20 anos, e você sabe que na política tudo é muito dinâmico, acontece muito rápido. É lógico, eu tive que conversar com a minha família, eu tive que consultar alguns amigos para poder tomar a decisão de aceitar o convite, mas, na verdade, o que prevaleceu no final foi a questão de colaborar pela minha cidade. Claro que eu vou estar afetando a vida das pessoas que convivem comigo, minha família, meus amigos, mas isso não é à toa, isso é em prol de uma população de quase 500 mil habitantes. De certa forma, também, eu vou estar contribuindo para a minha cidade e a minha família, meus amigos, moram nessa cidade. Então, a atuação que eu venha a ter num eventual novo governo com a vitória do nosso projeto, eu vou estar devolvendo para a cidade e de forma direta, eu vou estar devolvendo para a minha família, para os meus amigos, aquilo que eu posso fazer de melhor para poder estar contribuindo. Então, consultei minha família, é claro, eu acabei de ser pai, você sabe disso, algumas pessoas sabem disso, eu tenho uma bebezinha em casa, né, tá amamentando ainda, minha esposa tá amamentando, eu tenho tá com quanto tempo, Bel, a bebezinha? Tá com 1 ano e 10 meses, a Valentina. E tenho pais idosos que moram aqui na cidade, sou de uma família muito numerosa, tenho 9 irmãos,
Então, assim, claro que vai impactar a vida de todos, e claro que eu tinha que consultar, até porque a gente tem que se aconselhar com pessoas que gostam da gente, que amam a gente, mas em momento algum eu tive dúvida em relação a aceitar o convite para poder contribuir com a cidade. Isso eu não tive dúvida, porque eu estou pronto, eu já venho contribuindo. Mas como você colocou, agora numa outra função, numa linha de frente, concorrer a um mandato eletivo, que para mim é novidade, é a primeira vez que eu estou concorrendo, mas eu estou disposto, estou preparado e vou dar o melhor de mim. Carlos Carvalho. Bel, boa noite, bem-vindo aqui ao RDTV. Uma das falas que mais me chamou a atenção durante a entrevista com o prefeito Átila Giacomuzzi é que ele não falou simplesmente do seu nome como um vice ali na chapa. Ele já colocou posteriormente, caso vença aí esse projeto de eleição, que você vai participar ativamente da prefeitura, ou seja, não vai ser simplesmente aquela pessoa que vai ocupar um cargo de expectativa, porque vice é cargo de expectativa, não tem obrigação de ir na prefeitura, não tem obrigação de um trabalho direto, mas já colocou aí nas suas mãos futuramente, caso vença, essa história de uma participação maior na prefeitura. Você já imagina como é que seria essa participação, de como ajudar essa chapa, não só agora na eleição, mas em caso de um futuro mandato, como ajudar a cidade aí sendo um pouco mais ativo, ou seja, não sendo só um vice-prefeito decorativo? Carlos, eu estou no meio político, na vida pública, há 20 anos, exatamente 20 anos. Eu já trabalhei em diversos departamentos, em diversos setores, em diversos níveis da administração pública, tanto municipal, quanto estadual, tanto na administração direta, quanto na administração indireta. Então, eu acredito que eu tenha condições de estar contribuindo com o prefeito Átila Giacomuzzi na administração da cidade, onde ele achar que eu tenho que contribuir. Eu estou disposto a lutar e brigar e trabalhar pela minha cidade. Então, onde eu vou estar sendo utilizado para poder exercer essa tarefa, a gente conversou rapidamente, né, até pela questão da proximidade do encerramento do prazo para oferecer à Justiça Eleitoral o nosso nome, mas eu já fui superintendente da SAMA, eu já fui secretário de governo, eu já fui secretário de assuntos jurídicos da prefeitura, então eu estou preparado para estar atuando onde o prefeito achar que eu tenho que atuar e onde eu puder contribuir da melhor forma possível. E já emendando uma segunda pergunta, também em cima da fala do prefeito Átila Giacomuzzi, ele disse que o seu nome traz estabilidade para o grupo. Essa foi a palavra que ele utilizou, estabilidade. Você vê também que agora a sua participação também vai ser para estabilizar o grupo, acalmar os ânimos depois de tudo que aconteceu, principalmente de 2018 para cá, para tentar aí seguir em frente, esquecer as polêmicas e seguir em frente em Mauá? Eu não tenho dúvidas. O meu nome com certeza vai trazer estabilidade que a cidade de Mauá precisa, estabilidade política. Prova disso, como eu te disse anteriormente, quando meu nome foi submetido à análise dos partidos que estão na aliança, foi aprovado de forma unânime, não teve restrição, não teve resistência. Então, o nosso nome, graças a Deus, o trabalho que a gente vem fazendo na cidade, foi reconhecido por boa parte dos vereadores que hoje compõem a Câmara Municipal. Isso é a prova de que o meu nome trará estabilidade política, porque foi bem aceito, porque a gente tem um trabalho na cidade com seriedade. Quem conhece o Israel sabe que o Israel é uma pessoa séria, é uma pessoa do diálogo, é uma pessoa que trata as pessoas com bastante respeito, e isso faz a diferença porque as pessoas acabam confiando na gente. Eu costumo dizer que as pessoas colocam o Israel como uma pessoa de extrema confiança do prefeito Átila Giacomuzzi. Eu sou uma pessoa que, aos olhos do prefeito, é de confiança, mas isso se estende à classe política da cidade de Mauá. Inclusive, muitos vereadores que hoje estão em raias opostas confiam no meu trabalho, me ligaram me parabenizando, desejando sorte. Então, isso é a comprovação que a gente tem uma boa relação não só com os partidos que compõem a nossa coligação, como outros parlamentares que estão em raias opostas por questão da disputa eleitoral, mas que eu tenho certeza que no novo governo vão estar sentando com a gente, vão estar dialogando, vão estar conversando em prol de uma cidade, em prol da população de Mauá, que é o mais importante. Bel, e a tua avaliação é importante também no que diz respeito aí à movimentação do tabuleiro político da cidade de Mauá. O Átila, com a sua indicação,
torna-se o único prefeito do ABC, daqueles que vão pleitear a reeleição, que vai de chapa pura para a reeleição. O Aurico, por exemplo, em São Caetano, tinha chapa pura com o Beto Bidoski, mas agora abriu para a indicação do PL. Então, normalmente, você tem um movimento contrário, né? Você tem chapa pura no primeiro mandato, que fatalmente no segundo mandato, com um arco de alianças maior, acaba tendo uma participação dos aliados. Em Mauá foi o contrário. O Átila começa com uma chapa mista e agora vai para a reeleição, depois de tudo que aconteceu no último período em Mauá, justamente com a confiança da chapa pura. A que você atribui isso, até porque você falou que a tua indicação também passou pelo crivo, em que pese a palavra final ser a confiança do prefeito, mas passou pelo crivo dos partidos aliados. A que atribui essa confiança na chapa pura neste momento da reeleição? Leandro, como eu disse, o nome do Israel não foi um nome imposto, não foi um nome forçado, foi um nome dialogado com os partidos que compõem a coligação. Os partidos que compõem a coligação enxergam no Israel uma pessoa de grupo, uma pessoa que trabalha em equipe. O fato do Israel ser do PSB, o fato do Israel ser o presidente do partido, foi o que menos pesou na decisão dos partidos. Porque o Israel, apesar de ser do PSB, ele é um gestor público que olha pela cidade, ele é um gestor público que está preocupado em debater políticas públicas, independente da questão partidária. A questão partidária é importante, a gente respeita. Eu sou o presidente do partido aqui na cidade, a gente procura valorizar o partido, mas acima do partido está a cidade. E os vereadores, a classe política entendeu que a questão partidária, a questão da chapa pura, ficaria em segundo plano, que o mais importante no nosso projeto é desenvolver políticas públicas para a cidade de Mauá, é levar serviço público de qualidade para os moradores de Mauá, e isso acabou sendo mais importante no momento de tomar a decisão final. E como você imagina que vai ser essa futura campanha eleitoral a partir do dia 27? Em Mauá são 11 pré-candidatos, por enquanto, a prefeito. Devem se confirmar esses 11 nomes. Você acha que vai ser uma espécie de todos contra um, ou seja, todo mundo ali contra o Átila, ou você acha que tem espaço para um debate mesmo, real, sobre o que acontece em Mauá, o que pode melhorar, ou o que pode ser feito aí pela cidade? Carlos, eu vou te falar o que eu acho do fundo do meu coração. Eu espero que se debata propostas para a cidade de Mauá. O que você pode esperar do Israel Aleixo, candidato a vice-prefeito na chapa do prefeito Átila Jacomussi, é discutir propostas, projetos e soluções para os problemas da cidade de Mauá. A cidade de Mauá não aguenta mais briga entre os políticos, porque no final, na ponta lá, quem sofre é o povo. Então o povo não quer saber se o candidato é do partido A, se o candidato é do partido B. O que ele quer saber é se o ônibus vai passar no horário, se ele vai até o posto de saúde, vai ter medicamento, vai ter médico para ser atendido, se ele vai matricular a filha dele numa creche, independente de quem seja o partido que esteja no poder. Então, o que eu espero dos adversários é um debate de qualidade, um debate onde a gente discuta os problemas da cidade e ofereça principalmente possíveis resoluções, possíveis respostas que atendam os anseios da população. Da parte do Israel, eu disse isso anteriormente no outro veículo de comunicação, e eu quero reforçar aqui com vocês. O Israel, na chapa do prefeito Átila Jacomussi, é a pessoa que vai buscar o diálogo, é a pessoa que vai debater com os aliados, é a pessoa que está aberta ao diálogo com os adversários. Eu estou aberto ao diálogo com qualquer adversário, até porque grande parte dos adversários que aí estão hoje, eu tive relação direta com eles. Eu tive uma relação de respeito, de amizade, de carinho, e isso não é por causa de uma eleição que eu vou perder. Grande parte dos adversários que estão aí são meus amigos. Nós vamos estar debatendo projetos diferentes, propostas diferentes, mas isso não impede a gente de manter o respeito. Então, tanto o aliado quanto o adversário pode esperar do Israel respeito e diálogo. Eu gostaria de ter o mesmo tratamento. E, além de mim, a cidade de Mauá espera isso, que os políticos parem de discutir e que criem soluções para a cidade. Bel, quero insistir naquela pergunta que nós fizemos anteriormente. Além dessa briga política da cidade, ficou muito no trauma das pessoas a questão da briga de prefeito e vice, né? Que teoricamente é uma chapa que você espera minimamente cumplicidade, até porque defende o mesmo projeto e o mesmo programa de governo que foi referendado pela população. E nós tivemos troca de acusações. O prefeito Átila, em várias entrevistas para a gente,
falou que a vice-prefeita não comparecia ao trabalho. A vice-prefeita, em uma das poucas oportunidades que falou, dizia que não tinha espaço para trabalhar na prefeitura. E o Átila, em relação a você, já disse que vai ser um vice que não será figurativo, será um vice participativo. Como é que será essa participação? Chegou a combinar com o prefeito? Se a chapa for reeleita, você vai ter gabinete do lado dele, vai atender junto com ele, vai fazer agenda com ele. Como é que vai ser o Bel enquanto vice-prefeito, se for referendado? Como é que é essa parceria com o Átila na prática? Leandro, o trabalho do Israel ao lado do prefeito Átila Jacomuzzi vai continuar sendo o trabalho de sempre. Eu sempre estive ao lado do prefeito Átila Jacomuzzi, desde a criação do nosso plano de governo em 2016, com a vitória, a implantação e a execução do nosso plano de governo. Eu estive o tempo todo ao lado do prefeito Átila. E isso não vai mudar. Pelo contrário, vai aumentar a participação do Israel, até pelo cargo que Israel vai exercer. Então, o que eu tenho a dizer para a população de Mauá, em caso de uma eventual vitória, o Israel e o Átila serão a mesma pessoa. Nós vamos trabalhar de forma conjunta, unidos pela população de Mauá, que, como eu disse, a população não quer saber de discussão, se o prefeito é do partido A, se a vice-prefeita é do partido B. A população espera dos seus governantes, de quem eles escolheram para governar a cidade por 4 anos, trabalho, dedicação e união. União não pela política, união pela cidade. Quanto ao que aconteceu no passado, eu acho que quem perdeu foi a cidade de Mauá. O meio político perdeu bastante, houve uma instabilidade política na cidade, mas quem perdeu mais? O povo de Mauá, a população de Mauá, como eu disse, quem precisa dos serviços públicos, quem demanda os serviços públicos da cidade de Mauá, com a alternância que teve na cidade de Mauá, o maior prejudicado foi o povo. E isso eu não quero que se repita na cidade de Mauá. Isso não vai se repetir na cidade de Mauá se a chapa Átila Jacomuzzi e Israel Aleixo for eleita, porque nós trabalharemos em conjunto, pode ter certeza. E também se pretende fazer algum tipo de alteração com a relação da Câmara, né? Porque também foi alvo de polêmica, inclusive na operação Trato Feito, acabou se colocando em xeque essa relação Prefeitura e Câmara. Você acha que, de algum modo, também pode ter uma relação nova para tentar evitar esse tipo de polêmica? Eu acredito no diálogo, Carlos. Eu acredito que, com a eleição agora em 2020, naturalmente a Câmara vai ter uma renovação, ainda que parcial, mas vai ter uma renovação. E eu acredito no diálogo. Eu acredito que todo governo, sendo bom ou sendo ruim, ele é responsabilidade tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Quando não há diálogo, quando não há sinergia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, a cidade acaba sofrendo. Quando o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara, os vereadores eles têm que votar, analisar e votar aquele projeto de lei pensando no bem da população, não pensando se estava na coligação adversária, se estava na mesma coligação na eleição. O vereador, na verdade, também, ele é o político mais próximo da população. Então, aquela pessoa que vota no vereador, que às vezes é um conhecido, é um vizinho, ele espera que aquele vereador represente bem o seu voto na Câmara Municipal. E, para que possa ser implementadas políticas públicas que atendam a população, o papel do Legislativo é fundamental. E eu me coloco à disposição do Poder Legislativo para poder dialogar com o Poder Executivo. Eu quero ser a pessoa que ajude o prefeito a dialogar, que ajude o vereador a levar sua demanda até o Poder Executivo, para que possa beneficiar a população. Então, eu entendo que o diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo é fundamental para um bom governo. E isso, na nossa gestão, vai ter. Bel, ainda avaliando o cenário, hoje a gente teve indicação de chapa pura, um militar aposentado no PSL, então as 11 candidaturas definidas com os respectivos vices também. Alguma aliança, alguma composição te chamou a atenção, te surpreendeu analisando essas movimentações das 11 pré-candidaturas? Leandro, eu acredito que todo mundo que tem a vontade, o sonho, o objetivo de disputar uma eleição, as pessoas têm que realmente buscar os seus sonhos, buscar os seus objetivos, submeter as suas ideias, os seus projetos, as suas propostas na cidade. Então, assim, eu vejo com naturalidade as candidaturas adversárias que estão colocadas na cidade. Eu acredito que todos os candidatos querem o melhor para a cidade de Mauá, mas, é claro, vai haver um debate de qual é o melhor projeto, de qual é a melhor proposta, e eu espero, sinceramente, para o bem da população de Mauá, que esse debate seja de alto nível, que se deixe as questões pessoais de lado,
que se deixe os interesses pessoais de lado e que a gente debata o coletivo, que a gente debata a cidade de Mauá, independente do número de candidaturas. O número de candidaturas, na verdade, eu enxergo até como um ponto positivo. Quanto mais ideias, quanto mais projetos tiverem para poder serem apresentados, maior oportunidade o eleitor vai ter de escolher aquele projeto que vai representar, vai te representar nos próximos 4 anos. Então, quanto mais pluralidade tiver, melhor. Então, encara com naturalidade. Para encerrar da minha parte, Bel, há algumas semanas eu entrevistei 2 cientistas políticos que convergiram numa opinião de que a pandemia vai dar vantagem para quem tem mandato. Por quê? Porque durante a pandemia, a maioria dos candidatos, dos pré-candidatos, desculpa, eles não puderam fazer as reuniões que normalmente fariam, não puderam fazer os encontros que normalmente fariam. A gente sabe que a internet não é algo que todo mundo tem, né? 1/3 da população brasileira, segundo pesquisas oficiais, não tem acesso à internet, então eles foram mais prejudicados. Mas no caso de prefeitos e vereadores que estão em mandato, que apareceram a todo momento, pois basicamente não teve uma parada aí do trabalho, acabaram tendo mais vantagem nessa visibilidade, nessa imagem colocada diante da população. Você também comunga dessa opinião de que, de algum modo, quem tem mandato acaba tendo vantagem aí nessa eleição por ter conseguido aparecer mais nesses últimos 6 meses devido à pandemia? Carlos Carvalho, com todo respeito à opinião dos especialistas, eu não sou dessa área, né? Eu sou advogado, como boa parte do eleitor de Mauá sabe, minha área é o direito. Eu discordo, com todo respeito, eu discordo. Eu discordo porque eu acho que a dificuldade, ela é para todos. A dificuldade, ela vai estar sendo colocada para todos. O fato de quem está no exercício do mandato ter maior visibilidade, eu acredito que não vai influenciar o voto, até porque você não podia pedir voto. Você tinha que falar das políticas públicas, divulgar as políticas públicas, e claro, eu acredito que o gestor que está no comando da cidade, ele está sendo observado, ele está sendo analisado ao longo de 4 anos, em qualquer cidade. Na verdade, o gestor que está no exercício de mandato, não é na pandemia que ele está sendo observado pelo eleitor, ele está sendo observado e está sendo analisado ao longo do mandato de 4 anos. Eu costumo dizer, você não ganha uma eleição no período eleitoral, você ganha uma eleição quem está no exercício do mandato, ou perde uma eleição no exercício do mandato, ao longo do trabalho de 4 anos que você fez. Então, com todo respeito aos especialistas, a pandemia, ela vai dificultar para todos. A dificuldade será para todos. Então, eu acredito também que aquelas pessoas que têm trabalho na cidade de Mauá, e o prefeito Átila Giacomussi, mesmo antes de ser prefeito, tem muito trabalho na cidade de Mauá, é uma pessoa muito trabalhadora. Eu desconheço outro na cidade de Mauá que tenha tanto empenho, tanta garra e tanta dedicação por uma cidade quanto o prefeito Átila Giacomussi. O prefeito, muitos vão percorrer as ruas da cidade de Mauá durante a campanha eleitoral o dia inteiro. O prefeito já faz isso. Ele já faz isso espontaneamente. Ele acorda 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã ele está atendendo a população, e se você chegar lá no gabinete 10 horas da noite, o prefeito está despachando normalmente. Então, já é perfil do prefeito Átila Giacomussi trabalhar pela cidade de Mauá. Então, quem conhece o prefeito Átila Giacomussi, não é na campanha eleitoral que vai conhecer ou desconhecer, é ao longo de 4 anos. Então, eu acredito que a análise pelo eleitor já está sendo feita há 4 anos. Perfeito. Quero agradecer os comentários de todos os internautas. Aliás, Israel Alessio também, quando acabar a transmissão, poder depois ver os comentários, muita gente repercutindo. Quero agradecer a todos aí, grande número de comentários. E Israel, da nossa parte aqui, mais uma vez agradecer a gentileza, pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo atual prefeito Átila Giacomussi, que vai tentar a reeleição no pleito do dia 15 de novembro na cidade de Mauá, e a gente vai seguir acompanhando tudo isso muito de perto. Israel, obrigado pela gentileza da entrevista, à vontade para as considerações finais. Eu quem agradeço, Leandro, Amaral, Carlos Carvalho, pela oportunidade de estar falando aqui no programa de vocês, estar levando um pouco das nossas ideias ao eleitor da cidade de Mauá. Agradeço a oportunidade, quero deixar, como minhas considerações finais aqui, um recado, tanto para os partidos da coligação da nossa eleição, quanto para os adversários. Vamos debater a cidade, vamos debater propostas, projetos. O povo quer ouvir projetos, propostas para os seus problemas do dia a dia. Vamos manter o respeito, todo mundo é morador da cidade de Mauá, todo mundo tem família aqui, todos os candidatos têm família aqui.
entendeu? Vamos deixar as questões pessoais de lado, vamos pensar na cidade de Mauá. Então, eu quero que vocês enxerguem na campanha do prefeito Átila Cruz, com a nossa contribuição, com a nossa colaboração, uma campanha de alto nível, de respeito e de diálogo, e que vence o melhor projeto. Que vence o melhor projeto aquele que a cidade de Mauá escolher, e que eu desejo sorte para todos os adversários. Eu não desejo nada de mal, eu desejo sorte, que cada um ofereça o melhor de si, e que ao final a população escolha aquele projeto que deve representar a cidade nos próximos 4 anos. Obrigado, Israel. Até a próxima. E o Carlos Carvalho, seguimos aqui atualizando as informações, Carlos. Aliás, muita informação, Carlos. E quero até pedir para a gente começar por São Caetano. Carlos e eu fizemos tabelinha aí ao longo das últimas horas, interagindo. E até aqui cabe uma explicação inicial, até compartilhando um pouquinho do desafio do trabalho jornalístico, né? Claro que a internet ela preconiza a velocidade na informação, a rede social preconiza essa velocidade também. E ontem, quando saiu o acórdão, que começou a tomar grande repercussão hoje em São Caetano, muita gente começou a cobrar. Leandro, Carlos, repórter diário, vocês não vão dar nada sobre o assunto? E, pelo menos eu, Carlos, na oportunidade que eu tive de responder para as pessoas, eu falava, olha, se você lê o acórdão como está, ele permanece com muita dúvida no ar. Se há ou não afastamento, a partir de quando há esse afastamento, tem que ser executado na hora o afastamento ou não, qual o prazo, qual a situação do recurso, há espaço para recurso, não há, o recurso é analisado com o prefeito e vice na cadeira e não. E, claro, quem deve responder isso é o órgão competente. Por isso que, como de costume, a nossa reportagem, de imediato ontem, questionou, através da assessoria de imprensa, o TRE São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral, que foi responsável pela manutenção da decisão em segunda instância, e hoje, na hora do almoço, o Carlos acompanhando também para e passo, quando bateu em São Caetano, salvo engano, 12h55, saiu a confirmação ali no histórico da atualização do processo, nós mandamos também um e-mail para a zona eleitoral 166 de São Caetano sobre o que aconteceria ou não. Correto, Carlos Carvalho? Só para compartilhar um pouquinho do exercício jornalístico com quem está em casa e muitas vezes, olha, vocês demoraram para dar notícia ou se pairou alguma dúvida sobre o fato de, entre aspas, segurar a informação para realmente mostrar para vocês, para realmente chegar nessa informação final. O objetivo nosso é trazer informação com o maior número de respostas e não com o maior número de dúvidas e perguntas, né, Carlos? Já vimos salientando essas dúvidas nos últimos dias. Esse horário do 12h55, que o Leandro acabou de relatar, é o horário que, oficialmente, a 166ª Zona Eleitoral de São Caetano do Sul foi oficialmente comunicada da decisão de segunda instância. Não só a decisão de que o PDT não poderia entrar como parte integrante, ali como parte interessada no processo das doações irregulares na campanha de 2016 do PSDB, mas também sobre o fato de haver uma condenação também em segunda instância, tanto para José Auríquio Júnior quanto para Beto Vidosky, ou seja, a chapa do PSDB completa em 2016. Logicamente que, apesar desta comunicação, para nós não somos advogados, somos jornalistas, ainda ficava a dúvida sobre o processo eleitoral, sobre esse processo em si, né? Se a decisão de condenação e automaticamente a pena de perca de mandato dos dois, Auríquio e Vidosky, e também os dois na ficha suja, né, por 5 anos, se isso seria homologado, a gente não sabia se isso ia ser feito imediatamente ou não. Então, pairou as dúvidas, por isso que ficou ainda um tempo para a gente conseguir colocar o processo no ar. Ainda no meio da dúvida, quase 2 horas depois, houve aí, dentro do processo, né, se você acompanha o processo não só no texto, mas a cada decisão, a cada movimentação, você vai acompanhando o processo. Menos de 2 horas depois da comunicação feita à Zona Eleitoral de São Caetano, o Auríquio entrou com um pedido de efeito suspensivo. Para quê? Para que nenhuma decisão, nenhuma movimentação na cidade fosse feita enquanto um recurso especial que ele protocolou no Tribunal Regional Eleitoral fosse julgado. E a gente alertava isso ontem.
Existem 2 recursos especiais dentro do Tribunal Regional Eleitoral, um do Auríquio e um do Beto Vidosky, e isso faz com que não fosse trânsito julgado ainda em segunda instância. Nós alertávamos isso, que existia ainda essa possibilidade de não ter alteração nenhuma. Porém, Leandro, a resposta desse pedido de efeito suspensivo acabou nos tirando todas as dúvidas que nós tínhamos diante desta situação. Vamos colocar um pedaço aqui da decisão, Leandro, no ar? Por favor. A gente não tem uma decisão em PDF, a gente tem a decisão que está diretamente no site do Tribunal Regional Eleitoral, então tem uma dificuldade de leitura, mas mesmo assim a gente coloca, eu destaquei uma parte para vocês para colocar no ar de maneira um pouco mais clara. Vou colocar aqui em tela cheia, Leandro, e aí, por favor, comente se você achar oportuno. Então, deixa eu colocar aqui isso, agora destacado em azul. Ele diz o seguinte: ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral vem decidindo, especialmente nesse período de pandemia, Covid-19, e considerando a situação de anormalidade na saúde pública e a fim de evitar alternância na administração municipal, é possível a excepcional concessão de efeito suspensivo, apenas com a finalidade de manutenção temporária dos mandatos dos ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Aí ele coloca aqui a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Insta consignar, ainda que nos autos dos processos colocados, são 2 processos de efeito de recurso especial de Beto Vidosky e José Auríquio Júnior, ambos de São Caetano do Sul, foi concedido efeito suspensivo ao recurso especial até a realização do juízo de admissibilidade. Tutela de idêntica à pleiteada nesta oportunidade. O que isso significa, Leandro? Que o efeito suspensivo foi concedido até o julgamento destes recursos especiais. Qual que era a dúvida que a gente tinha? A decisão da semana passada, ela tirava ou não Auríquio e Beto Vidosky do poder imediatamente após a comunicação? A dúvida foi sanada hoje. Tirava. Ou seja, Auríquio e Beto Vidosky, a princípio, a partir da meio-dia 55, qual que seria o processo dentro de São Caetano a partir de meio-dia 55? A zona eleitoral convocaria o Pio Mielo, que é o presidente da Câmara, avisando que, Pio, o Auríquio e o Beto Vidosky oficialmente não são mais prefeito e vice, e você passa a ser o prefeito oficialmente, não é nem prefeito interino, é prefeito efetivo de São Caetano a partir deste momento. Só que não teve tempo de fazer isso tudo. Não teve tempo, porque o Auríquio entrou com recurso para esse efeito suspensivo, o efeito suspensivo foi concedido, ou seja, o Pio Mielo acabou não sendo avisado a tempo. Portanto, em nenhum segundo, oficialmente, Beto Vidosky e Auríquio perderam seus respectivos cargos. Então, o que nós temos que esperar agora, na prática, Leandro? E aí, por favor, eu quero que você complemente qualquer coisa que ressar de informação. O que agora temos na prática? Se o recurso especial for negado dentro do Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, negou, pronto. Vai ser comunicada a zona eleitoral que negou, e aí já podemos dizer, Auríquio e Vidosky fora da prefeitura. Porque aí vai sobrar só o TSE. Aí eles teriam que ter um recurso dentro do TSE para tentar voltar. Então, olha a demanda. E mesmo assim, ainda ficaria a dúvida se os dois poderiam disputar a eleição. Porque como TSE é terceira instância, e segundo a ficha limpa, a lei da ficha limpa, se você for condenado em segunda instância, você perde os direitos políticos por até 8 anos, no caso dessa decisão, por até 5 anos, então, teoricamente, prejudicaria Auríquio e Vidosky nas suas tentativas de eleitorais em São Caetano. Então, olha o que esses recursos especiais agora estão, sendo colocados, a importância desses recursos. Eles vão definir quem vai estar na prefeitura, no comando da prefeitura até de 31 de dezembro. Ele vai definir se Beto Vidosky e José Auríquio Júnior podem ser candidatos ou não. E também define a vida do Pio Mielo, porque se o Pio Mielo assumir por um dia que seja o comando da prefeitura, ele não pode ser candidato a vereador. Então, olha o tamanho da bronca que vai vir nos próximos dias, Leandro. É verdade. E é importante, Carlos? A gente sempre salienta para quem nos acompanha, isso é o ritual da justiça. Quem está mais
tempo acompanhando as decisões sabe que essa velocidade ou essa mudança tão brusca de cenário não é nenhuma anormalidade no meio jurídico. A gente, inclusive, lembrava, quando citava o caso do Auríquio, são casos que têm sua particularidade, sua especificidade. Quando a gente usa a comparação, não é porque são exatamente casos iguais, mas é para mostrar como que acontece a justiça. Então, o caso do Camilo Cristófaro, vereador de São Paulo, a gente lembra, o presidente da Câmara de São Paulo chegou a ser comunicado de que deveria convocar o suplente, que no caso é o Tami Miranda, para assumir no lugar do Camilo Cristófaro, chegou a convocar. Tami Miranda deu entrevista nos grandes portais falando da expectativa de assumir a vereança, e nesse ínterim, entre a convocação do suplente e a data da posse do suplente, o Camilo Cristófaro conseguiu um efeito suspensivo, conseguiu um recurso especial, não só permaneceu na cadeira, como está apto a disputar a eleição no dia 15 de novembro, na reeleição na Câmara de São Paulo. É só um exemplo de como funciona a justiça, né? Então, neste exato momento... Desculpa, Leandro, acho que vou fazer uma pequena correção. Não é que são casos semelhantes, né? São casos que têm uma ligação, porque uma das doadoras... Não, é bom separação. O Auríquio e o Beto Vidoschi, eles têm 2 processos separados de doações irregulares. Isso, são 2 processos. O processo que nós estamos colocando agora é o da primeira condenação, que é da Maria Alzira, que é aquela senhora que teoricamente teria doado 350 mil reais para a campanha do PSDB em 2016 em São Caetano. Essa senhora estava internada numa UTI no Hospital da Capital, depois ela faleceu em 2017, foi internada por um bom tempo na UTI, e que tem relação de parentesco, se não me engano, é a avó do dono da empresa de contabilidade que fez a contabilidade da campanha do PSDB em 2016 em São Caetano. Exatamente. Então, todo esse rolo aí colocado em relação a essa história. Então, esse é o processo que está sendo colocado agora. Tem um segundo processo, e aí sim, esse é o processo que tem relação semelhante ao do Camilo Cristófaro, que é da Ana Maria Comparini, que é aquela moradora de Mauá, aposentada, que teoricamente teria doado 293 mil reais para Auríquio e Beto Vidoschi para a campanha eleitoral. Se não me engano, Leandro, me corrija, que foram 5 mil reais para o Camilo Cristófaro, que ela também teria doado. Foram 5 mil. Então, e ela está nos 2 processos, né? No caso, essa moradora de Jundiaí, inclusive, foi aquela que o Repórter Diário entrevistou, o Leandro Amaral, nosso ex-colega Bruno Coelho, o Pedro Diogo, foram até Jundiaí, não só para conversar com ela e entender a vida dessa aposentada, mas, inclusive, fizeram um teste, entre aspas, mostraram a foto do Auríquio que ela nem sabia quem era. Então, olha a situação colocada. E a Ana Maria Comparini, ela tem ligação com a Maria Alzira nesse processo. Por quê? Porque, no caso da Maria Alzira, foram feitas uma série de transferências para a conta dela, e depois esse dinheiro foi transferido para a conta eleitoral do PSDB em 2016 em São Caetano. E uma dessas transferências, teoricamente, teria sido da Ana Maria Comparini, ou seja, além dos 293 mil reais que ela teoricamente doou, também teria mais dinheiro nessa história que foi para a conta da Maria Alzira. Então, olha o tamanho do rolo que foi naquela época. Então, não é que os casos do Camilo Cristófaro e do Auríquio são semelhantes. Ele tem junção nessa história toda. Eles têm a mesma essência, perfeito, é isso aí. E mais, né, Carlos, para responder claramente, quem está afastado, quem não pertence a nenhum grupo político de São Caetano, aquele morador que simplesmente quer saber, independentemente de gostar de A, B, C, ele quer saber institucionalmente da questão da cidade. Então, com esse recurso, com esse efeito suspensivo, o Auríquio permanece no cargo, o Beto Vidoschi permanece no cargo, ambos permanecem no cargo, e neste exato momento, a informação é de que ambos estão elegíveis para o pleito do dia 15 de novembro, neste exato momento em que nós estamos falando. Se acontecer algum fato novo, nós vamos aqui reportar esse fato novo. Até porque nós estamos no momento que ontem acabaram as convenções.
De hoje, 17 de setembro, até o dia 26 de setembro, é o tempo justamente de toda análise burocrática por parte da Justiça Eleitoral no que tange ao pedido de registro das candidaturas. Então, Carlos e eu já falamos várias vezes aqui, o fato de fazer a convenção não torna alguém candidato. A convenção homologa o nome do Leandro Amaral, do Carlos Carvalho. Aí o segundo momento é o envio de documentação. Aí sim, a partir do envio, análise, aí a Justiça Eleitoral, até o dia 26 de setembro, vai falar: Leandro Amaral, Carlos Carvalho, o pedido de registro de vocês foi deferido. Candidatura... Não. Só fazer uma correção, né? Não é nem no dia 26. Na verdade, até o dia 26 tem para entregar os documentos. Durante toda a campanha eleitoral vai ter o julgamento de todas as contas, até porque são milhares de candidatos que vão ter no Brasil, então é um por um. Então, só para salientar aí, é só para fazer essa correção. Até o dia 26, os candidatos têm que entregar a documentação para fazer a, entre aspas, inscrição no TSE, e depois, até o final isso pode até ultrapassar a eleição, o julgamento das contas para ver se está todo mundo apto ou não a participar da eleição. Isso, quando a gente fala da documentação, é aquele julgamento prévio, muito bem colocado, não é um julgamento definitivo. Até porque você tem que ter esse registro por parte da Justiça para você ser encaminhado para a Receita Federal. A Receita Federal dá o seu CNPJ, aí sim, com o CNPJ em mãos, o candidato pode abrir a conta no banco e aí sim começar a campanha para valer. Porque se não tiver o CNPJ, ele não consegue abrir a conta e sem a conta ele não consegue fazer nenhuma movimentação. Até porque tudo que você gasta, seja na campanha, com impulsionamento de publicações na rede social, pagamento de cabos eleitorais no trabalho, etc., tudo que você gastar com a campanha tem que estar ali no caixa 1, tem que estar nessa conta. E até porque você tem que fazer prestação de contas, é aquilo que o Carlos falou. Ao longo da campanha tem essa prestação de contas. Se você tiver equívoco, se você deixar de declarar alguma coisa, prestar contas, você vai ter problema, pode ter indeferimento nisso. É uma longa estrada pela frente, é uma longa primavera. Por isso que a gente sempre chama atenção que tem que ser atualizado passo a passo, né? Cada momento, cada etapa, a gente não pode generalizar, porque são várias etapas e vários momentos, né? Então, hoje é a situação de cadeira e nesse momento, nesse exato momento, tem status de poderem disputar a eleição. Agora nós vamos acompanhar dia após dia para saber como é que vai ser o desdobramento disso, Carlos. Acompanhar esse recurso especial para ver qual que vai ser o destino de Auric e Beto Vidosky. Então, vamos aguardar. São 2 recursos especiais, separados, mas é basicamente aquele que for julgado primeiro, imagina-se que o resultado do segundo vai ser basicamente o mesmo, porque no final a ação é a mesma coisa, né? Então, se um for aprovado, for aceito, o recurso especial, o outro automaticamente vai ser, ou seja, os dois se salvam nessa história toda. Caso contrário, os dois vão acabar perdendo o cargo, perdendo os direitos políticos e assim estão fora da eleição. Então, todo cuidado é pouco. Vamos acompanhar agora o recurso especial para ver o que vai acontecer ou não. É bom lembrar, Leandro, fora as decisões de manutenção dos dois do poder por causa da pandemia do Covid-19, todas as outras decisões que foram impetradas até agora, tanto em primeira quanto em segunda instância, são desfavoráveis a Auric e Beto Vidosky. Então, é aquela coisa, né? Se seguir a tendência, se seguir a mesma estrutura, porque são os mesmos jogadores sempre, é capaz de a gente realmente ver um resultado negativo nessa história. Mas vamos aguardar para ver o negativo para Auric e Beto Vidosky, tá? Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com esses 2 recursos especiais, para ver quais dos 2 serão julgados primeiro. Enquanto isso, a vida segue do jeito que está em São Caetano do Sul. Mais alguma coisa de São Caetano, Leandro? Não, é isso, Carlos. São Caetano, isso, aliás, até explicar para o pessoal que não está acostumado, estão vendo olhar toda hora para o lado aqui, para o outro celular, porque tem uma notícia atrás da outra aqui que o Carlos Carvalho e eu estamos atualizando. E, Carlos, se não tiver nada mais de São Caetano, vamos para São Bernardo? Vamos para São Bernardo, então. Essa história que nós já tínhamos antecipado na semana passada e que agora está comprovado. PTB
direção nacional do PTB, mais especificamente o seu presidente, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, acaba de anular a participação do PTB na chapa petista em São Bernardo do Campo. Vamos colocar, então, aqui na tela a decisão que foi colocada hoje, a resolução do PTB que foi publicada hoje em seu site oficial. Aí está na tela, colocarei em tela cheia, para que a gente possa ler conjunto, até aumentar um pouco o zoom, né, Leandro? Para poder todo mundo enxergar bonitinho a resolução do PTB, número 91/2020, que dispõe sobre a anulação de decisões tomadas em convenções municipais e atos delas decorrentes. O presidente da Executiva Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 23, artigo 30, inciso 5º, a linha A, artigo 87, inciso 5º, todos do Estatuto do PTB, em conjunto com o artigo 7º e parágrafos da Lei 9.504/97, resolve a seguinte situação. Artigo 1º. Ficam anuladas as decisões adotadas em convenções partidárias ocorridas nos municípios de São Bernardo do Campo, Osasco, Presidente Prudente, Fortaleza e Salvador, sobre formações de coligações e os atos delas decorrentes, em face do descumprimento de diretriz sobre a matéria aprovada em reunião da Comissão Executiva Nacional, ocorrida em 29 de julho de 2020, e resolução PTB 100, número 89/2020. Ficam os diretórios estaduais, comissões provisórias do PTB em São Paulo, Ceará e Bahia, encarregados de dar urgente cumprimento ao disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 7º da Lei número 9.504/97. A decisão aí assinada pelo Roberto Jefferson, do PTB, ex-deputado federal e presidente nacional do partido. O que isso significa na prática é que o PTB teoricamente, acaba com a sua participação na chapa de apoio ao ex-prefeito Luiz Marinho, que tenta o retorno em São Bernardo do Campo. O Roberto Jefferson, que nos últimos meses virou aliado de última hora do Bolsonaro, né? O Roberto Jefferson que já foi... já pediu voto para o Collor, já pediu voto para o Lula, já pediu voto para o Alckmin, agora pede voto para agora pede voto, não, apoia o Bolsonaro, né? O Roberto Jefferson resolve fazer essa mudança. O Leandro procurou tanto os auxiliares ali, a assessoria do Marinho, quanto também o pessoal do PTB. No caso do Marinho, eles estão avaliando juridicamente como que eles podem fazer, Leandro. Está mutado o seu microfone, agora sim. O jurídico está avaliando exatamente isso, Carlos. O que acontece a partir de agora, né? A direção do PTB de São Bernardo, que é capitaneada pelo ex-presidente da OAB, o doutor Leandro Pitino, fiz contato com ele, até esse exato momento não tem resposta. Assim que tiver, nós vamos também colocar esse posicionamento do PTB. E esse é mais um exemplo, Carlos, de que não sai muitas vezes a resposta na hora que a gente gostaria, né? Quando saiu aquela publicação no Twitter do Roberto Jefferson, falando que ele não ia autorizar, que a direção nacional não ia autorizar a aliança do PTB com o PT em São Bernardo, a gente abriu espaço tanto para a entrevista do Roberto Jefferson, ela até aconteceria, mas ele acabou pegando Covid e não aconteceu, mas a gente passou a demanda para a assessoria do PTB. E até colocamos a situação de Mauá. A assessoria, que é a assessora direta do Roberto Jefferson, a Rafaela, mandamos a situação de São Bernardo e de Mauá e demorou praticamente uma semana para vir essa resposta. A gente recebeu a nota oficial agora por parte dela. E detalhe, Carlos, para reforçar aquela informação que a gente passou, que está no site do PTB Nacional, então, além do PTB proibir as alianças com os chamados partidos de esquerda ou do campo da esquerda, também determina a extinção de diretórios que descumprirem a resolução. Então, por exemplo, pelo encaminhamento do PTB Nacional, se São Bernardo, entre aspas, resolve peitar, resolve manter a decisão de indicar a vice, a Ana Paula Lupino, de Luiz Marinho, há muita chance de ser extinto o diretório do PTB em São Bernardo do Campo, por esta resolução do PTB Nacional. Por isso é importante a gente saber agora
o que é e se é possível o PTB de São Bernardo fazer alguma coisa que não seja buscar um outro caminho diferente do PT. E nessa questão, mais ainda, Carlos Carvalho, porque hoje o cenário de São Bernardo tem 5 candidaturas colocadas. A do prefeito Orlando Morando, que postula a reeleição, e de resto, todos entrariam nesse aspecto aqui que eles falam de partidos de esquerda ou socialistas, que é o caso do PT, que é o caso do PSB, que é o caso do PSTU e que é o caso também do PSOL. Ou seja, em São Bernardo, com o roteiro que nós temos hoje, com a não confirmação até esse instante da candidatura do PSL, o PTB só teria um caminho, aliás, 2. Ou não apoiar ninguém, ou apoiar projeto de reeleição do prefeito Orlando Morando. Qualquer outro caminho, com o cenário existente neste momento, levaria o PTB de São Bernardo a cair nessa resolução do PTB nacional, Carlos. O problema é que tem uma outra peça desse xadrez, esse tabuleiro aí, do PTB no meio do caminho, né? Que quem tem que avisar que o PTB de São Bernardo não pode fazer aliança com o PT é exatamente a pessoa que formulou a negociação sobre esse assunto, que é o deputado estadual Campos Machado. Que é o manda-chuva do PTB em São Paulo. Ou seja, vamos ter basicamente, ao invés de uma discussão direta do diretor municipal com o diretor nacional, na verdade, a direção estadual, que é a responsável, segundo aqui essa resolução, em avisar para o diretor municipal dessa tratativa, vai ser eles que vão brigar entre si para saber como é que vai resolver essa história. Agora resta saber, nessa queda de braço, quem tem mais força? Roberto Jefferson ou Campos Machado? Então, essa é a decisão. Eu acho que a grande questão é ouvir o Campos Machado agora e saber o que ele acha dessa história toda. E é bom lembrar, né, Carlos, um outro detalhe, porque não é esse movimento todo, ele tem um contexto macro, né? Ele tem um contexto nacional. Não é simplesmente que o PTB acordou e não quer mais fazer articulação ou parceria com quem já for aliado anteriormente. Mas é que o PTB é claro isso, os movimentos deixam claro isso. O PTB está numa aproximação cada vez maior com o presidente Jair Bolsonaro e com a ala bolsonarista. E o PTB foi um dos partidos que fez o convite para o Bolsonaro se filiar ao PTB. E, naturalmente, o PTB, quando faz uma atitude como essa, no campo nacional, faz um gesto para o presidente Jair Bolsonaro de que o partido quer comungar com o que pensa Jair Bolsonaro, questão do conservadorismo, questão da direita, questão de rotular os partidos de esquerda como socialistas, enfim, você demarcar o território. Então, é esse o aspecto que o Roberto Jefferson acena, e como o Carlos bem lembrou, é um campo oposto ao que pensa o Campos Machado. O Campos Machado não tem essa aproximação com o Jair Bolsonaro, o Campos Machado não tem esse flerte, etc. Só que isso ficou muito claro, Carlos, ontem, quando o pré-candidato a prefeito do PTB em São Paulo, ou até então pré-candidato Marcos da Costa, abre mão da candidatura para ser o vice de Celso Russomano, numa parceria PTB-Republicanos, em que o Republicanos também é adesista ao bolsonarismo, ou à ala bolsonarista. Não à toa, você pega o discurso ontem do Celso Russomano, ele fala que a proposta dele é fazer o primeiro colégio militar de São Paulo, que o slogan dele é um slogan muito parecido com o Bolsonaro, família, pátria e Deus. Ou seja, é um campo político, assim como o Dória está pensando para 22, um campo político com DEM, com PSDB, com MDB, o Bolsonaro está pensando num campo político para 22, com republicanos, com PTB, está tendo uma reaproximação com PSL. Então, naturalmente, os estados e os municípios, principalmente municípios grandes, aqueles que têm segundo turno, mais de 200 mil eleitores, como é o caso de São Bernardo, acabam reproduzindo e sofrendo os efeitos dessas decisões macro. E, nesse sentido, Carlos, uma outra cidade do ABC que pode ter mudança, mas com menor impacto, até porque não faz parte direta da chapa, é o PTB de Mauá. O PTB tinha lançado a pré-candidatura do ex-deputado Wagner Rubinelli. O Rubinelli, no último instante, no final de semana passado, retirou a candidatura a prefeito do PTB
e colocou o PTB na base de apoio do PT, que tem chapa pura em Mauá com o Marcelo Oliveira e a Selma Dias. A gente, aliás, está até aguardando a resposta. Eu estou olhando aqui, Carlos, pode acontecer a qualquer instante. Se essa decisão da direção nacional do PTB, que emplacou Osasco, que emplacou São Bernardo, que emplacou outros municípios, se também servirá para Mauá. Até porque você leu aquela vez na semana passada que essa decisão vale para cidades com mais de 200 mil eleitores e ou que tem a questão de televisão. E Mauá é uma cidade que tem mais de 200 mil eleitores, correto, Carlos Carvalho? Mais de 300 mil, inclusive, né? Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa história toda do PTB. Está na nossa coluna Rastilho, lá no site reporterdiario.com.br. Qualquer novidade, atualizamos a nossa coluna. Leandro, vamos seguir aqui rapidinho com o restante do nosso noticiário? Bora! Só para falar ainda de eleições 2020, tivemos mais candidatos homologados aqui na região nesta quinta-feira. Já tinha avisado a tarde, mas vou reforçar aqui para vocês a informação. Em Mauá, 2 candidaturas já homologadas, a da Unidade Popular, com a Amanda Bispo como candidata a prefeita e o Felipe Galisteu como candidato a vice-prefeito, chapa pura e sem apoio de outras legendas. A mesma coisa em relação ao Progressistas, Ronaldo Pedrosa, candidato a prefeito, Daniel Tavares, candidato a vice-PP, com o Partido Progressista, ou Progressistas, que é o novo nome deles, chapa pura. Então, esses 2 nomes podem ser já colocados como candidatos nessa eleição, 2 dos 11 nomes colocados em Mauá. Em Rio Grande da Serra, também teve a homologação do nome do Claudinho da Geladeira, do Podemos, ele que terá como candidato a vice-prefeita a Penha Fumagalli, do PTB, mas no caso não tem nenhum tipo de alteração, porque o Podemos hoje é considerado um partido da direita, mas essa dupla tem uma coligação ampla, diferente das outras candidaturas que nós falamos. Estão na coligação do Claudinho da Geladeira o PDT, que é um partido de esquerda, não sei se vai ter alguma influência dentro dessa história toda, mas o PDT é um partido de esquerda, Podemos, PV, PTB, Avante e Solidariedade, essa é a base do Claudinho da Geladeira em Rio Grande da Serra. E só Pode falar. Detalhe, Carlos, nessa questão do PDT, teve toda a polêmica, né, em Rio Grande da Serra, da intervenção, etc. Então, foi curioso. O que a gente tem de informação até o momento é que, digamos, a parte do corpo do PTB da cidade de Rio Grande da Serra, aliás, desculpa, estou PTB na cabeça, o PDT, Partido Democrático. Então, o PDT de Rio Grande da Serra, que estava... Opa, voltou, Carlos? Tá me ouvindo bem, Carlos? Opa! Beleza. O PDT de Rio Grande da Serra, que tinha, no primeiro momento, pré-candidatura e depois inclinou apoio ou anunciou apoio a Claudinho da Geladeira, a parte, digamos, humana do PDT ficou com o Claudinho da Geladeira. Institucionalmente, o PDT anunciou apoio à chapa da professora Marilza. Então, o PDT institucionalmente está com a professora Marilza, não tem chapa de vereadores, não terá chapa de vereadores em Rio Grande, porque o corpo ali, a parte efetiva do PDT, ficou com o Claudinho da Geladeira. Agora, a instituição, a marca PDT, vai ficar com a professora Marilza por conta desta intervenção que teve lá no Senado em Rio Grande, Carlos. Esse tipo de situação que faz questionar o número de partidos, né? Sem dúvida. É uma incoerência do tamanho do mundo para todo mundo, é generalizado isso, sabe? É raro você ver um partido que tem uma coerência. Eu vou tomar a mesma atitude, independente se é nacional, estadual, federal. Cada um que se vire, né? Lembrando um pouco das aulas de história, Leandro, é a mesma coisa quando a gente via o Partido Republicano de Paulista, o Partido Republicano da Bahia, eram partidos separados, não eram partidos unidos, não era o mesmo grupo, sabe? Então é maluco pensar nessa situação. Mas tudo bem. Ainda mais sobre a eleição, Leandro, uma notícia de Santo André, que também está na nossa coluna Rastilho, o Eric Eloy, que era pré-candidato do Avante a prefeito de Santo André, ele acabou não tendo espaço no Avante, né, que resolveu apostar na reeleição do Paulo Serra, do PSDB, então o Eric Eloy sozinho foi apoiar o Ailton Lima, do PSB, inclusive divulgaram um vídeo
hoje falando sobre esse assunto. Falando ainda no meio dessa chapa, o ex-prefeito Aïdan Ravin, que vai ser pré-candidato a vereador. O Aïdan recebeu visita do pessoal do Republicanos, direção estadual, Sérgio Pontelas e do próprio Ailton Lima, hoje na sua casa. Até na foto que foi divulgada, dá para perceber, acho que ficou muito mais claro como é que está debilitado o Aïdan, né, fisicamente, né, muito magro, as pernas muito magras. Então, você vê ali deu para perceber bem o tamanho do monstro que é a Covid-19, do que foi a Covid-19 na vida, na saúde do Aïdan Ravin. Então, essas são as matérias em relação ainda às candidaturas. E para fechar aqui essa parte das eleições 2020, notícia que veio de Mauá agora à noite, o professor Betinho anunciou um tenente como o seu vice na chapa, né? Chapa do PSL, chapa pura. Professor Betinho e o tenente Mesquita vão fazer parte desta chapa. Então, assim se completam as 11 duplas em Mauá. Lógico que ao longo dos próximos dias a gente vai atualizando vocês direitinho. No dia 26, um RDTV especial só para falar dessas candidaturas, nome por nome, pessoa por pessoa, dos prefeitos e candidatos a prefeito e prefeita, não de vereador, senão a gente vai ter que fazer um RDTV estilo Teleton, né? Aproveita e pede doação, né? Hoje vai até o dia 15 de novembro. Exatamente. Então fica aqui homologada esta situação. Diego Mois pergunta se é o Dante Mesquita. Exatamente. Dante Mesquita Júnior, o tenente Mesquita, que é o candidato a vice na chapa do professor Betinho. Indo para a parte de política, Leandro, hoje na Câmara de Diadema foi aprovado em primeiro turno o orçamento impositivo. O que é isso? É a criação da emenda impositiva dentro do orçamento da Prefeitura de Diadema, a partir do ano que vem. Ou seja, os vereadores teriam ali um valor fixo para apontar para onde eles querem que seja investido. E a Prefeitura teria obrigação de fazer esse investimento. O projeto do vereador Paulo Bezerra, do PSB, fala que 1,2% da receita corrente líquida do orçamento de Diadema seria destinado aos vereadores para que eles fizessem esse apontamento, sendo que 50% desse valor teria que obrigatoriamente ser para a área da saúde. Então, o projeto foi votado hoje, teoricamente ele volta em 10 dias, segundo as regras da Câmara, mas como não tem sessão em 10 dias, seria a sessão em 2 semanas completas, daqui a 2 quintas-feiras. Esse projeto acabou causando polêmica, Leandro, porque não foi a primeira vez que você tentou fazer emenda positiva dentro da Câmara de Diadema. O Maninho, o ex-vereador Maninho, tentou em 2013, o PT tentou no ano passado, os dois foram barrados, sendo a última barrada pela mesma base de governista que hoje votou a favor. Estranha. Aquelas coisas estranhas da política, né? Uma hora eu sou contra, uma hora eu sou a favor, dependendo de quem é o autor do projeto, né? E agora, no fim do mandato, ainda na Câmara tinha um outro projeto igualzinho do Ronaldo Lacerda. Não houve composição, mas houve ali a aprovação da maioria dos vereadores. Então, volta daqui a 2 semanas na Câmara de Diadema esse projeto do orçamento impositivo. Além disso, só para aproveitar, Leandro, o projeto sobre os subsídios, os salários de prefeito, vice-secretário e vereadores em Ribeirão Pires, que voltou hoje a plenário, acabou sendo retirado mais uma vez. 3 semanas aí de adiamento desse projeto, lembrando que existem 2 emendas colocadas, uma que diminui os salários em 20% e outra emenda que acaba com o salário do vice-prefeito. Então, vamos aguardar para ver se daqui a 3 semanas, finalmente, esse projeto vai ser votado na Câmara de Ribeirão Pires. Mais alguma coisa de política ou podemos seguir para o coronavírus? Está mutado de novo, não estamos te escutando, Leandro Amaral. Nós estamos de olho aqui, Carlos. Eu estou de olho aqui embaixo, porque hoje está tão alucinante o negócio da notícia que é capaz que ainda até o final do RDTV tem mais alguma novidade. Mas, por enquanto, é isso, Carlos Carvalho. Vamos lá, tem mais uns 5 minutos de conversa ainda, tentei. Vamos lá, então vamos falar sobre os dados da Covid-19 na ABC, que já estão no nosso site, repórterdiario.com.br. O ABC que teve mais 11 mortes confirmadas nas últimas 24 horas e 264 novos de Covid-19. Vou colocar para vocês na tela
a tabela que já está no nosso site reporterdiario.com.br. Diadema, 7.897 casos confirmados, com 420 óbitos. Em Mauá, 6.070 casos confirmados, com 330 óbitos. Ribeirão Pires, 1.267 casos confirmados, com 72 óbitos. Rio Grande da Serra, 642 casos confirmados, com 25 óbitos. Santo André, 17.002 casos, 581 óbitos. São Bernardo, 27.263 casos, com 858 óbitos. Em São Caetano, 4.302 casos confirmados, com 191 óbitos. No total, Leandro, 64.443 pessoas contraíram Covid-19 na região do ABC, com 2.477 mortes. Infelizmente, nosso luto, aí, nossa solidariedade a todas as famílias que perderam parentes por causa do Covid-19. Em relação ao Brasil, pegar os dados certinho aqui do consórcio de veículos, ultrapassamos os 135 mil casos confirmados, 135 óbitos, 135 mil óbitos. São 135.031 óbitos confirmados, com 4.457.443 diagnósticos de Covid-19 no ABC, no Brasil. Foram 857 mortes a mais confirmadas nas últimas 24 horas. Isso coloca a média móvel dos últimos 7 dias em 779 óbitos, com uma variação de menos 9% em relação a 14 dias atrás. Em relação ao número de casos novos, foram 35.757 nas últimas 24 horas. Na verdade, não, 35.757, a média móvel está em 31.097 casos nos últimos 7 dias, a variação de menos 22% em relação a 14 dias atrás. Então, ainda segue uma tendência de queda. No caso de morte, na verdade, uma queda em instabilidade, e no caso de casos novos, uma queda, aí sim, queda de verdade, pois os especialistas dizem que quando existe uma queda de pelo menos 15%, aí sim a gente pode falar, caiu. Menos de 15%, aí essa não é considerada uma estabilidade. Mas mesmo assim, Leandro, variando dia sim, dia não, temos aí um cenário de queda, mas ainda não de fim da pandemia, pessoal. Então, o coronavírus ainda não acabou, não tem vacina, não tem remédio, o que tem é cuidado. Então, só saia de casa quando tiver necessidade, se sair, use máscara, distanciamento social, tudo isso é muito importante. Em casa, lavar as mãos com frequência, lave as mãos com frequência, evite cuidado com as pessoas, cuidado maior com pessoas que estão no grupo de risco. Não tem água e sabão aí no meio? Aqui, ó, álcool em gel, sempre destaco aqui, ó, álcool em gel 70% pode ser utilizado. Aliás, nós colocamos a partir de hoje, né, Leandro, a Sabesp aqui como uma das nossas parceiras do RDTV, eles falam sobre a questão da economia de água. Tem como lavar a mão com frequência, economizando água. Enxaga a mão primeiro ali, rapidinho, fecha a torneira, pega sabão líquido, sabonete, aquilo que você tiver, esfrega bem na mão com a torneira fechada, aqueles 20 segundos, toda a mão, tudo certinho, depois abre só para lavar a mão ali, propriamente dito, rapidinho, e aí depois usa a toalha para secar a mão. É um processo para você conseguir economizar e, ao mesmo tempo, ter ali a lavagem das mãos da maneira mais correta possível. Por causa desse momento de estiagem que nós estamos ainda vivendo, né, Leandro? Estamos no finalzinho, aí os últimos dias do inverno e seguindo para a primavera, que aí começa o período chuvoso aqui no Brasil, que vai até março. Essa estiagem realmente reduziu a capacidade dos nossos reservatórios, então é importante também fazer a nossa parte. Esperamos que chova, né, durante nessa primavera, nesse verão, não chova o suficiente para inundar as cidades, né? O que chova o suficiente para encher lá os reservatórios. As cidades vão torcer para tudo ficar tranquilo, para a gente não ter que noticiar novas enchentes, novos problemas, Leandro. Pois é. Carlos, tem mais algum destaque? Senão, da minha parte, é só falar da agenda de amanhã do RDTV. Não, só dizer rapidinho, esportes, acabou agora há pouco para Libertadores, São Paulo 2, River Plate 2,
no Morumbi, jogo válido para a terceira rodada. E no caso do Flamengo, deixa eu ver aqui como o jogo do Flamengo contra o Independente Del Valle lá no Equador, até onde eu vi agora há pouco, estava 0-0. O jogo está sendo transmitido pelo Facebook da Conmebol Libertadores. Não está querendo abrir para mim, mas se não me engano ainda está 0-0. Não, 1-0 Independente Del Valle. 1-0 Independente Del Valle, 43 do segundo tempo. A gente reforçou hoje à tarde, ontem, vitória do Palmeiras lá na Bolívia, 2-1. Vitória difícil, sempre numa paz e tudo mais. A derrota do Grêmio 2-0 para a Universidade Católica do Chile. O Inter vencendo o América de Cali por 4-3. Semana que vem tem Grenal. Na verdade, Inter e Grêmio, porque o jogo é no Beira-Rio. E destacamos também a vitória do Corinthians ontem, 3-2 para cima do Bahia. E é bom lembrar, Leandro, que ainda segue as notícias avulsas sobre o novo técnico do Corinthians. Tem uma ala que defende colocar ali um técnico com mais experiência, e o Dunga consegue ainda sendo o nome cotado no Corinthians, mas já tem uma ala da diretoria que considera que o Diego Coelho deva ficar no Corinthians. Por quê? Porque o Diego Coelho, além de conhecer a molecada da base, que o Corinthians está utilizando agora, né? Inclusive ontem foi muito importante na vitória do Corinthians, a molecada da base. Ele também tem o respeito dos líderes do grupo, o Cássio, o Fagner, então, o Jô, então eles acham que o Diego Coelho poderia dar mais estabilidade para esse grupo. Mas vamos aguardar para ver quais serão as próximas decisões do Corinthians, Leandro. Boa. Carlos, só em relação aos horários do RDTV, amanhã a gente tem uma alteração no horário da noite. Então, 11 horas da manhã, mantido o RDTV normalmente. Aliás, Carlos, convite aberto. O Carlos sempre faz mais a produção, o bastidor na parte da manhã, mas até por cobrir tão de perto o Diadema, fica à vontade, Carlos. Se quiser fazer dupla aqui no ON, nós vamos entrevistar o indicado pelo prefeito Lauro Michels, o Pretinho, que é do Democratas, passou por convenção, então vai ser o nosso entrevistado amanhã às 11 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, nós vamos fazer com o Carl do PMN, Carl Stenhauser, né, Carlos Carvalho? Isso. Carl Stenhauser, ele que é o nome do PMN. A disputa de Santo André foi homologado ontem na convenção, vai ser o nosso entrevistado de amanhã, das 15 horas, e o boletim da noite um pouco mais cedo. Não vai ser às 20 horas, e sim às 6 horas da tarde. Vamos entrevistar o juiz João, que foi o único que faltou aí nessa série de entrevistas individuais com os nomes de Mauá da disputa. Então, o juiz João, que é do PSD, vai ser o nosso entrevistado às 18 horas. Portanto, 11 horas, entrevista com foco em Diadema e, claro, o resumo geral do ABC. 3 horas da tarde, entrevista com foco em Santo André, e 6 horas, entrevista com foco em Mauá amanhã, a programação fixa do RDTV. E, claro, aconteceu alguma coisa urgente, o Carlos Carvalho e eu abrimos a transmissão, além dessas 3 de praxe aqui que você está acostumado, Carlos. Muito bem, então voltamos amanhã, 11 da manhã. Vamos participar também dessa entrevista com o Pretinho e no restante dos RDTVs ao longo do dia. Mais informações no nosso site reporterdiario.com.br. Leandro, boa noite, valeu, até a próxima, hein? Vamos lá, não vou nem arriscar falar até amanhã, Carlos Carvalho, até a próxima, porque o negócio está pegando fogo, tá a fervura aí do bastidor. Valeu, pessoal, boa noite. Abraço também ao restante da nossa equipe e a você que está ligado na RDTV. Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as lives aí para mais gente saber sobre tudo que está acontecendo no ABC. E o Leandro, aos poucos, né, durante a noite, aqui no finalzinho da noite, vem aí aproveitando e cortando ali algumas partes do RDTV, destacando algumas coisas principais aqui que foram discutidas. Fatalmente vai cortar a parte de São Caetano para evidenciar para o pessoal de São Caetano o que está acontecendo sobre esse assunto, São Bernardo. Vamos destrinchar tudo isso. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Em tempos difíceis, a vida nos dá muitas lições. Ela ensina a ter paciência, empatia, generosidade, resiliência. Ela ensina até a aprender e a ensinar. Ela vai nos ensinando sobre nós mesmos, até que uma hora os tempos difíceis passam e você terá se tornado uma pessoa mais experiente, mais forte,
e pronta para aprender novas lições. Vestibular USCS. O conhecimento transforma. Na Universidade de São Judas, você fica preparado para sair na frente. Preparado porque estuda com a qualidade da segunda melhor universidade privada de São Paulo pelo MEC. E sai na frente porque define a sua forma de ingresso. Vestibular tradicional, prova agendada ou só nota do Enem. E o seu resultado ainda garante bolsa de até 100%. Inscreva-se já em estudenasaojudas.com.br. São Judas, a universidade dos profissionais e líderes do futuro. As aulas acontecem todos os dias através da plataforma Google Meet. Então a gente pode ver o professor, a gente pode falar com eles. A gente tem o chat online ao longo da aula, onde a gente pode deixar todas as nossas dúvidas. Se a gente não quiser utilizar o chat, a gente pode falar via voz com o professor.